Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Iniciamos a semana passada a mensagem a Sardes, a igreja da cidade de Sardes. Vamos lembrar rapidinho algumas características da igreja. A gente viu que Sardes é uma das cidades mais antigas, 1200 anos antes de Cristo, ela foi construída ali, fundada, uma cidade gloriosa na Ásia Menor. Ela fez as primeiras moedas de ouro, de prata. Aconteceu em 17 depois de Cristo um terremoto que desestruturou Sardes, e eles tiveram que pedir ajuda, para o imperador. E aí fizeram lá uma homenagem ao imperador Augusto na época. Eles faziam culto também a Ártemis. Tinha um interesse muito especial, lembra? De superstições em relação à morte, imortalidade. Tinha aquelas águas termais, que eles também achavam que vinham de algum lugar ali, meio dos mortos, por causa do lugar quente. Então eles tinham essas superstições. Eu acho que e uma das coisas importantes também que a gente viu, que ela foi 2 vezes saqueada por falta de vigilância. Os vigias estavam, dormindo, indo para algum lugar, não estavam vigiando a cidade. E então ela foi invadida por falta de vigilância. E Jesus está justamente fazendo essa analogia, essa comparação, e falando para a igreja o quê? Vigiem. Por quê? Para que não aconteça com vocês o que aconteceu com a cidade. Então deve haver em vocês vigilância. Então essa é uma retomada da semana passada. Vamos ler de 1 a 3, onde a gente parou, e a gente continua no versículo 4. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lembra que esse conheço em Sardes não segue o padrão de elogio. Vocês lembram disso que eu falei? É a única mensagem, a única igreja que o conheço é uma ironia. A única coisa que, tanto é que não tem nem exatamente, tem aqui um apontamento, mas não tem aquela fórmula exata, tenho contra ti. Por quê? Porque eu conheço que deveria ser algo de bom, até o que tem de bom estava corrompido, estava manchado, estava bichado o negócio lá. Então, quer dizer, não precisava de nenhuma advertência, porque até o que eles estavam fazendo não estava legal. Então é justamente esse contexto de Sardes. Lembra que Sardes é uma das igrejas sem nenhum elogio da parte de Jesus, tá bom? Quando eu falo elogio, vocês entendem, É porque os teólogos usam isso mesmo, elogio e advertência e tal. Elogio, na verdade, a gente está vendo aqui, ele não, em nenhum momento fala, eu elogio vocês. É um reconhecimento de Jesus, do que eles fazem de bom, para que eles continuem fazendo. Eu conheço e eu reconheço aquilo que está bom na igreja, aquilo que me agrada em vocês é isso. Então quando a gente está falando de elogio, a gente está falando disso, tá bom? Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. A gente viu isso também, que Sardes mantinha uma aparência de estar viva na fé, mas que quando Jesus olhava, mostrava, não, vocês estão na verdade mortos. E aí ele continua, vigie, olha lá, fique vigiando, e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Então eu vou vir numa hora do jeito que o ladrão entrou na cidade. É isso que ele está falando. Eu vou vir como ladrão. Na cabeça deles, na história de Sardes, eles sabiam que ladrões acessaram a cidade por falta de vigilância. Os vigias não estavam prontos, e eles não sabiam, obviamente, a hora que os invasores, os ladrões, tinham combinado, eles tinham que estar prontos para ali. O que Jesus está falando? Eu virei do mesmo jeito, eu não vou avisar, eu quero vocês prontos,
porque senão vai acontecer com vocês o que aconteceu com a cidade. Mas diferente de um ladrão, eu sou o juiz. Eu venho do mesmo jeito, repentinamente, mas eu venho contra vocês para julgar vocês. Então é exatamente isso que está acontecendo. No versículo 4, agora vamos prosseguir aqui. Mas vocês têm aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então, no meio desse caos da igreja de Sardes, com obras não íntegras, com o coração mentindo a si mesmo, uma vida de fé que não era verdadeira, que estava sendo denunciada pelo próprio Jesus, existia ainda pessoas sobreviventes, existiam ainda poucos ali que não se contaminaram. Olha que interessante. Estes que estão aí vivos ali, que ele manda se fortalecer para que não morram, eles não se contaminaram. E Jesus fala o quê? Essas pessoas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Olha que interessante. Fique tranquilo, nós vamos voltar aí, para a gente ver vários apontamentos nesse sentido. O vencedor, lembra que toda carta tem o quê? Os vencedores, toda mensagem a cada igreja ao que vencer, aos vencedores. Aqui em Sardes a mesma coisa. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, o que Jesus vai fazer? Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Gente, Jesus vai confessar o nome daqueles que vencerem, que forem fiéis. Eu não vou tirar o nome de vocês de um registro, e eu vou olhar e confessar o nome de vocês diante do meu Pai e dos seus anjos. Olha a honra dos vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos voltar aqui com algumas observações, bem devagar agora, preste atenção, eu vou lendo e comentando. Poucas pessoas em Sardes não contaminaram suas vestes. Então isso é um fato. A maioria da igreja em Sardes estava contaminada, estava morta. Mas existiam algumas pessoas ainda que ali estavam recebendo promessas eternas de Jesus. Vocês vão andar comigo. Vocês precisam continuar, porque se vocês vencerem, aos vencedores vão acontecer isso. Aqui é o incentivo de Jesus para eles permanecerem, gente. A perseverança está sempre, ou explícita, ou implicitamente sendo colocada. Sempre. Perseverança na fé em Cristo. Sempre. E se isso era para 7 igrejas, é para a gente também. Então, persevere. Não esmoreça, é até o fim, não é uma meia caminhada, é até ele voltar. É perseverança na fé, é perseverança na missão, é perseverança na fidelidade a Cristo, é perseverança em fazer a vontade de Deus, é perseverança em pregar o Evangelho e fazer discípulos, é a nossa perseverança de viver adequadamente em comunidade, em frutificar a fé, a boa obra de Cristo. O bom testemunho cristão é a perseverança. Persevere, e você vencer, nós teremos então a parte na eternidade, até mesmo daquilo que é do próprio Cristo. Vocês já entenderam isso, né? É interessante isso. A figura aqui de vestes contaminadas, vestes limpas, ela é elaborada a partir da principal fonte de riqueza de Sardes, que eu não tinha falado até agora. A principal fonte de riqueza da cidade de Sardes é uma indústria de lã, uma indústria têxtil ali, de lã. E olha que interessante, a cidade conhece, o potencial dela financeiro está em cima de
vestimenta. Quando Jesus vai falar algo de promessa, ele usa da mesma forma, o que na cabeça dele está muito claro, é muito tranquilo. Existia um processo de lavagem, de se lavar, né, aqueles tecidos, né, para não serem contaminados. É todo um processo que eles conheciam ali nas indústrias. E Jesus está fazendo justamente essa analogia. Eu quero que as vestes de vocês espirituais da fé estejam limpas, não contaminadas, purificadas, branquinhas, sem mancha. Jesus está usando de novo uma analogia, né, aquilo para que eles entendessem. Jesus fazia isso direto quando estava vivo, caminhando na terra, com as parábolas. Na Galileia, o que se tinha muito? Pesca, em lugares da região da Galileia, do mar ali em volta, e alguns lugares, cultivo, semeadura. Então você vê Jesus falando disso constantemente. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Um semeador saiu a semear. Jesus mexia com construção. Tanto é que muitas parábolas dele é baseado no quê? Num construtor, de edificar a casa sobre a rocha. Tá? Eu já disse aqui que carpinteiro não é uma boa, né, os historiadores, os exegetas têm lido, não é uma melhor tradução para a profissão do pai de Jesus. Por quê? Porque a construção tinha mais a parte de construção mesmo, de pedras, porque era o jeito que as casas e as construções eram feitas na época, do que, na verdade, com carpintaria, apesar de isso ser mesclado às vezes nos móveis e coisas assim. Tá? Mas Jesus provavelmente era um construtor, porque o pai tinha esse perfil e essa profissão. Então ele mexia com essa parte de construção. Tanto é que as parábolas de Jesus não são de carpintaria, são de construtor. Por quê? Porque ele tirava isso da vida dele e da rotina da família para trazer analogias. Jesus sempre tirou da realidade nossa, do ser humano, para trazer verdades eternas e do evangelho e do reino de Deus. Se ele viesse para Penápolis, com certeza ele encontraria algo na nossa cidade que é muito forte para o penapolense, e ele iria usar isso para explicar alguma coisa do reino de Deus. Jesus faria isso com muita facilidade, contando histórias e em parábolas, extraindo dali os princípios. E é interessante que ele faz a mesma coisa nas igrejas em Apocalipse. Você percebe que cada uma das igrejas tem peculiaridades da cidade que ele está usando. Lembra? Quando ele fala, nós falamos isso, quando ele fala que é aquele que tem a espada afiada na boca, para que igreja que ele fala isso? Para a igreja que o representante do império estava sediado e morando, e que naquela região ele tinha a espada de Roma para exercer juízo. Então é exatamente ali que ele fala: não, sou eu que tenho a espada do juízo, não é Roma. A justa espada está na minha boca e ela não está na mão. São as minhas palavras, o meu julgamento, a minha sentença de um justo juiz. Então olha que interessante. E Sardes, então, nós estamos vendo isso. Ele está tomando algo da indústria têxtil de Sardes para fazer uma analogia com as vestes deles. Olha, do jeito que vocês gostam de usar roupa novinha, bonitinha, limpinha da indústria de vocês, inclusive ganhar dinheiro, descontaminada, as vestes de vocês têm que estar assim. E é isso que Jesus está falando. Diferentemente das roupas que eles fazem, suas roupas espirituais estavam, na maioria, contaminadas. O termo grego significa aqui, gente, não lavado. E pode ter uma forte conotação religiosa de alguém contaminado, como por exemplo, comer carne sacrificada a ídolos, era se contaminar. Era uma contaminação espiritual. A imoralidade sexual era um tipo de contaminação espiritual. Então o que está acontecendo? Do mesmo jeito que as outras igrejas, o paganismo e a idolatria entrou, provavelmente o não se contaminar é justamente não seguir padrões da vida imoral idólatra dos cidadãos de Sardes,
dos pagãos que estavam ali, que estava contaminando a vida da maioria da igreja de Sardes. Mas tinham uns que não contaminaram suas vestes, que se mantiveram fiéis. Um teólogo aqui, Moffat, menciona, ele fala, né, ele cita inscrições, questão histórica aqui, votivas, né, de voto, inscrições ali arqueológicas na Ásia Menor, em que as roupas contaminadas desqualificavam o adorador e desonravam o deus pagão deles. Aqui é do paganismo mesmo. Eles encontraram inscrições mostrando que, olha, como que é assim, eu vou transliterar, tá? Vou contar, encher linguiça para você entender o que está falando. O fulano de tal fez um voto a Deus tal, mas não deu certo. O Deus não recebe porque ele estava contaminado as suas vestes. Por quê? Porque o pagão também tinha procedimentos a seguir, que os deuses deles também não aceitavam receber as coisas de qualquer jeito. Olha que interessante, imagine o nosso Deus, que é o Criador do céu e da terra, a gente quer servir Ele de qualquer jeito, não dá certo, né? Ao se acomodar a seu ambiente pagão, a igreja de Sardes se contaminou, se tornou impura, manchada, não íntegra, certo? As pessoas que resistiram à tentação de não se contaminar, recebem a promessa. Qual a promessa? Andarão comigo vestidas de branco. Dando continuidade à imagem da roupa aqui, gente, como um símbolo para a vida espiritual, Cristo promete uma nova vida. Andar com Ele é um símbolo da vida, da própria vida da pessoa. E andarão com pureza, representado na veste branca. Então vocês andarão comigo, quer dizer, a vida de vocês, dali para frente, vai ser pura juntamente com a minha. Vocês andarão comigo vestidos de branco. Então lembra que a gente fala que, será que a veste aqui, será que está falando de uma veste literal? Ou é representatividade de uma vida santa e pura? Provavelmente é isso. Porque nós estamos num mundo de simbologias escatológicas, proféticas, de uma cultura judaica apocalíptica e profética, que eles entendiam essas mensagens figuradas e simbólicas. Então provavelmente não quer dizer que na eternidade a gente vai ficar andando com uma roupa branca, tá? O que ele está querendo é: vocês vão andar puros como eu sou, vocês vão viver a vida, mesma vida que eu vivo, e comigo eternamente. Esse é o tipo de vida, tipo de veste branca que ele vai nos dar. Não há mais que isso, especialmente no significado de branco, na literatura apocalíptica. O termo ocorre ser, eu não fui conferir, eu peguei isso aqui de um teólogo chamado Grant Osborne. Ele cita aqui que ocorre 14 vezes esse termo branco em Apocalipse, significando não apenas vitória, mas pureza, santidade, glória, celebração. Pode. Ramos de palmeiras nas mãos, nós vamos comentar, mas você vê que tem um outro versículo falando dessa veste branca, né? Como o quê? Como atos puros, que aparecem diante de Deus como uma roupa pura, santa e não contaminada, tá? Então, interessante, né? Outra coisa, mas olha, veste branca então pode ser, em alguns momentos, o branco na verdade, pureza, santidade, que é o caso, não contaminação. Pode estar falando de algum tipo da glória, de resplendor, que a gente vai ver, e de celebração também. Vários comentaristas associam enfaticamente a ideia de justificação
no livro, porque alguns que tinham vestes brancas é por causa dos seus atos de justiça. A gente também vai ver isso, né? Quem lembra da transfiguração de Jesus? Olha lá o que fala a transfiguração. Olha que interessante, Marcos 9:3. As suas roupas, as roupas de Jesus lá no monte, se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar, né? Não tinha nenhum tipo de sabão na época, né? Nenhum tipo de alvejante que poderia deixar aquele tecido branco do jeito do branco da roupa que Jesus ficou. Então a roupa de Jesus se transformou num branco reluzente, aqui representando tudo, a sua santidade, a sua glória e o seu resplendor daquilo que ele seria após a ressurreição. É uma antecipação da ressurreição de Jesus, gente, da glória do reino dele. É muito interessante. Então Jesus também ali aparece com essa descrição, né? Embora a vitória seja a ênfase em Apocalipse 14, 19, 11, espera aí, deixa eu ver se eu preciso ler. Aqui os que não se contaminaram são vitoriosos. Por que eles são vitoriosos? Por permanecerem puros, numa igreja que está se tornando cada vez mais apóstata. Quem é o vencedor? Aquele que não seguiu o que o restante da igreja estava fazendo, se contaminando com o paganismo, apostatando da verdadeira fé, fazendo falsas obras, com motivações falsas, sem integridade diante de Deus, somente para mostrar para os homens aquilo. Então quem é o que vence em Sardes? Aquele que não está caminhando nesse caminho, mas permanece fiel ao que eles receberam, o Evangelho, aquilo que eles ouviram e que eles precisam guardar, tá certo? A palavra de Deus. O motivo pelo qual eles podem andar com vestes brancas, você viu ali, é porque eles são dignos. Gente, olha que forte isso, né? Você achou aí o versículo? Ó, versículo 4. Essas pessoas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Sua dignidade aqui se deve ao fato deles terem permanecidos fiéis, puros, e suas obras serem completas. A fidelidade deles aqui os tornava dignos de vestirem, de caminharem com Cristo na eternidade do mesmo jeito da vida de Cristo, né? Então a dignidade deles estava nisso, neles permanecerem com uma fé verdadeira no Evangelho, e toda a fé verdadeira tem as suas obras, as suas ações que vêm da fé verdadeira. Então quem tem a fé verdadeira, nós temos características, nós vimos lá, persevera, ama, não é isso? Nós temos características da fé verdadeira. Agrada a Deus, anda segundo a vontade de Deus, caminha em fidelidade ao corpo de Cristo, ao corpo do próprio Deus habitando no nosso meio. Então você tem características da verdadeira fé. E essas características, Jesus olha e fala: poxa, isso é verdade, isso é verdadeiro, vocês não se contaminaram, vocês estão andando, isso torna vocês dignos de andar comigo eternamente. Que coisa maravilhosa. Essa promessa conduz naturalmente à recompensa escatológica que será recebida pelo vencedor. No versículo 5, nós temos ali recompensas. Quais são as recompensas? Nós já vamos ver isso aí. O vencedor será vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então o nome deles não seriam apagados. Então vamos ver o que é isso. E o próprio Jesus confessaria o nome deles diante do Pai. Que coisa fantástica, né? Esse é o benefício, a promessa àqueles que vencerem. Como já discutido, o vencedor é a pessoa que persevera e permanece fiel
em meio à pressão externa do mundo e às pressões internas dentro da igreja de falsos ensinos, heresias, falsos mestres, falsos profetas, do jeito que era Balaão e Jezabel. Então o que é vencer? Permanecer fiel e não se contaminar com a idolatria e o paganismo mundano, nem com os falsos ensinos que tentam entrar dentro da igreja. Permaneça fiel ao Evangelho, à pessoa e à obra de Cristo, fazendo as obras que vêm dessa fé. Amém? Ok, bora lá. No presente contexto, implica recusar-se a acomodar a caminhada cristã às demandas pagãs do mundo. Isto é, recusar-se a contaminar suas vestes, meu irmão. Meu irmão, tem um monte de coisa hoje no mundo que está aí batendo na nossa cabeça, na nossa cachola. E nós temos que falar: não, eu não vou entrar nessa. Eu não vou pensar como pessoas que não têm Deus, eu vou pensar como uma pessoa que tem Deus. Eu vou ser fiel à minha fé, à minha consciência. Por exemplo, vou dar um exemplo batido, né, mas que é uma das coisas que me vem à cabeça aí, e que está em voga na sociedade, né? A gente tem na sociedade hoje uma militância que quer, eu não falo só legalizar, mas tornar o aborto como se fosse uma coisa normal. Eu não falo nem legalizar, porque tem um monte de coisa que pode ser legal e que não é moral. Já ouviram esse termo? É legal, mas não é moral. O que é isso? Está legalizado, mas é imoral, é errado, tinha que quebrar aquela lei. Por mais que isso se torne uma lei, nunca vai se tornar moral. Um cristão não pode achar que isso é moralmente correto. Ele sempre tem que lutar por preservação da vida desde a concepção, porque isso está implícito no mandamento: não matarás. Eu vou preservar a vida, cultivar para que ela desenvolva todo o potencial dado pelo Criador desde o ventre. Isso é uma implicação de vida. E por mais que está se tornando comum falar sobre isso, não contamine as suas vestes. É isso que eu estou querendo que vocês entendam. Sardes começou legal, é verdade, é normal. Eles começaram a assimilar a cultura pagã e pararam de ser fiéis à fé e aos princípios da palavra, e as vestes foram contaminando. Isso, você acha que não está acontecendo em tantas igrejas do Brasil? Está. E nós temos que tomar cuidado para a gente não fazer esse movimento, né, de aceitar como algo moral, aceitar como algo, né, correto, como que se fosse perfeitamente adequado. Outro exemplo do feminismo e de outras militâncias que nós temos hoje na sociedade. Eu acho que fica mais fácil eu dar alguns exemplos às vezes, né? Por exemplo, meu corpo, minhas regras. Isso aí qualquer adolescente aprendeu a falar isso. É um mantra hoje. Biblicamente, teu corpo não é teu. Primeiro, teu corpo é de Cristo, regras dele, não sua. Se eu sou cristão, esse mantra não pode fazer a minha cabeça e me achar que eu posso me comportar dessa forma, porque isso vai totalmente contra a palavra de Deus, ao ensino de quem pertence ao nosso corpo. Você não é de Cristo só na sua cabecinha, você é de Cristo corpo, alma, espírito, né, as emoções, sentimentos, tudo, tuas vontades, os teus propósitos, os seus planos, os seus bens, tudo é dele. Ele é dono, ele é senhor da nossa vida. E a implicação disso é que nem a tua vida é sua, muito menos o seu corpo. Então isso é um padrão cristão de pensar, mas nós temos cristãos hoje repetindo essas coisas como se fosse normal. Nós estamos,
eu ia usar um termo aqui brincando, né? Ia virar, eu ia falar, se tornando igual o Sardes, sardinhando, né? Virar sardinha, né? Virando tudo sardinha, igual o pessoal de Sardes. E a gente não pode. A nossa veste não pode se contaminar, gente. A gente precisa manter coisas que são claras, objetivas. E deixar algumas coisas que a gente preza tanto, que são religiosidades, que não tem nada a ver com pureza do coração. A gente às vezes pega tanto algumas coisas, né? De tanta coisa que é picuinha, não tem ninguém aqui, eu vou citar, né? Por exemplo, eu sei que o pessoal mais antigo tem uma tradição, é cultural. Se aparece uma pessoa aqui de boné dentro da igreja, nossa, usar boné é pecado. Meu irmão, aonde? Qual o problema? A falta de respeito, meu irmão, na tua época, hoje não é. Para os adolescentes, isso não passa mais dessa imagem. O povo do judeu usava coisa na cabeça por respeito a Deus. O quipá do judeu é o contrário, eles põem na cabeça para falar, eu sou limitado, a minha cabeça tem um limite, e o limite é Deus. Se eu for pegar culturalmente bíblica, eu tinha que botar coisa na cabeça, é óbvio que não precisa, porque não faz sentido, né? O que eu estou dizendo é que a gente às vezes implica com um menino que está começando a entrar com um boné na cabeça aí, e a gente está pensando igual o povo do mundo em um monte de coisa que é pior. Isso é religiosidade. Religiosidade. A gente se importa com o cisco e não tira a trave do olho. Isso não pode. Jesus vem dentro das profundezas do nosso coração, do entendimento, o que nós estamos negociando, o princípio de Deus de usar um boné, nada. O que eu estou negociando, achar que o meu corpo é meu e não é de Cristo? Tudo. O Evangelho. Olha como o peso é diferente. E a gente precisa entender isso, meu irmão, para a gente não cair no erro, né? E se tornar sardinha aqui de Sardes, tá bom? Portanto, Cristo está dizendo que os fiéis de Sardes são os vencedores e receberão as recompensas prometidas aos vitoriosos. Guarda aí um pouco para a gente tentar terminar Sardes hoje. Vamos ver as recompensas aqui. Primeira recompensa: como conquistadores vitoriosos, eles participarão, né, do cortejo triunfante, andarão comigo, né, um cortejo triunfante de Cristo no escatom, nos finais dos tempos, vestidos de branco. Eles vão caminhar, nós vamos ver que lá na frente, como Jesus está caminhando e os de veste brancas estão caminhando juntos. É parte de um cortejo do rei, assumindo o seu reino. Vocês vão caminhar comigo no cortejo, na minha entrada real, no meu domínio eterno, tá? Então essa é a primeira recompensa. A segunda, como perdoados e guardados em segurança, a garantia com respeito ao seu nome é: de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. Gente, aqui é muito bonito algumas coisas, eu acho que vale a pena só a gente se deter. É interessante, deixa eu explicar algo para vocês. Algumas coisas que aparecem no Novo Testamento, eles não aparecem do nada. Por exemplo, livro da vida. Esse conceito, será que só apareceu ali, ou ele vem lá desde o Antigo Testamento sendo construído, montado, e na cabeça dos leitores, né, da carta, eles já tinham um entendimento prévio do que significava um registro de Deus? Entende o que eu estou falando? Tem coisas que não aparecem do nada. Você tem uma tradição bíblica que estava montando aquela imagem, montando aquele conceito, e Jesus pega um conceito que já existia e meio que amplia e aplica à eternidade. Então esse livro da vida, olha que interessante, a primeira vez que aparece uma menção sobre algum tipo de livro de Deus, Êxodo 32 diz assim, 32, 33, agora pois, Moisés está orando, agora pois, perdoa-lhe o pecado. Ele estava pedindo para Deus perdoar o pecado do povo que tinha cometido o pecado. Ou se não,
se o Senhor não perdoar, peço-te que me risques do livro que escreveste. Olha que interessante que Moisés fala: Deus, se o Senhor não perdoar o povo, pode riscar o meu nome. Então o registro aqui não tem a ver necessariamente porque com salvação do jeito que a gente entende. Moisés não está querendo deixar de ser salvo do jeito que a gente entende salvação hoje. É um registro, né, de cidadania do reino de Deus. É um registro de que compõe a um povo pactual. Se eles vão ser rejeitados pelo Senhor, não faz sentido eu também estar fazendo parte do rol de membros de um povo da aliança, porque eu não posso ser povo sozinho. É isso, Deus, não faz sentido eu estar inserido. Aí Deus responde para ele. Então o Senhor disse a Moisés: Moisés, é o seguinte, é bem assim, Moisés, eu te entendi, mas eu vou riscar do meu livro só quem pecar contra mim. O que ele está falando? Se você não pecar, eu não vou riscar seu nome, ô Moisés, né? Eu vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então eu vou tirar da minha comunidade pactual, do meu povo, do registro de cidadãos da minha nação escolhida, que não farão parte mais da comunidade. Gente, é esse o conceito de salvação que eles tinham na época, tá? Quem era tirado do povo de Deus estava perdido. Tanto é que uma pessoa que fazia pecados para a morte na época, de apedrejamentos, o que eles faziam? Tiravam fora da comunidade, tirava fora da cidade, dos portões, e apedrejava lá fora. Você está arriscado do livro da nossa comunidade. Você não merece mais ser chamado povo de Deus. Você não pode mais receber as bênçãos da presença de Deus no nosso meio. Você não está mais como cidadão. Você não está mais registrado, não tinha na época, no nosso cartório. Eu vou tirar o registro, você não faz parte daqui da comunidade mais. Era condenado. A gente tem uma relação, né, de pecados que poderiam ser para a morte, no sentido de apedrejamento, né? Alguns outros pecados, eles obviamente não tinham essa finalidade. Tinha outros tipos, né, de disciplina da parte de Deus. Muitos tinham o quê? O perdão, o arrependimento, e eles eram recolocados na estrutura da comunidade, né? Então você tem todo um sistema ali o próprio Levítico, né, vai trabalhar bastante algumas coisas. Por isso os sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa, sacrifício. Então isso tudo Deus estava mostrando: o pecado de vocês é grave. Olha o tanto de ser vivo, animal, que morre por causa do pecado de vocês. É grave, é muito sangue derramado por aquilo que precisa justificar vocês, até que o Cordeiro de Deus viria, né, e tiraria o pecado de uma forma definitiva, tá? Mas tudo aquilo mostrava a gravidade do pecado para eles. Era um sistema sacrificial complexo e de muitos sacrifícios, tá certo? Então é justamente isso. E sim, eles eram julgados, né, obviamente por um corpo também, viu? Os sacerdotes, os juízes. Isso foi se montando gradualmente, né? Por exemplo, na época de Moisés, quem julgava? O próprio Moisés. Depois você lembra que ele fica sobrecarregado? Aí Jetro dá um conselho, ele distribui então a autoridade de julgar questões pequenas a outros anciãos. Então eles foram construindo o que nós chamaríamos hoje, né, de governo eclesiástico. O governo da comunidade, o governo da igreja. Como que a igreja é governada hoje? Pelos pastores, pelos líderes, pelos presbíteros, os líderes de grupos. Então a igreja tem um sistema de liderança, apesar de todos serem irmãos, mas ela tem um sistema de liderança e de governo eclesiástico, de disciplina eclesiástica que deve ser seguida. E isso acontecia na igreja primitiva, no Antigo Testamento e tudo, tá? Só que naquela época eles tinham poder de julgamento civil e penal.
A gente não tem, por exemplo, nenhum poder de julgamento penal sobre os irmãos, mas deveríamos ter poder de julgamento civil. Isso está lá, se eu não me engano, em Romanos 6. Por que vocês levam algumas coisas que vocês deveriam resolver entre vocês para o juiz do tribunal aí do mundo, que vocês poderiam resolver entre vocês? Não tem ninguém aí que vocês acreditam ser pessoas sábias, um grupo de pessoas, anciãos e líderes maduros, que vocês vão colocar a causa, eles vão julgar isso, e vão falar, não, ó, isso aqui você está errado, isso aqui você precisa se consertar. Olha que interessante, julguem vocês mesmos. Vocês não lembram que vocês vão julgar os anjos? Como que vocês não conseguem consertar as coisas entre vocês? Então essa é uma questão, né, que a gente não entende, né, porque a gente não vive isso. Mas isso é uma questão da estrutura comunitária de governo eclesiástico, tá bom? Então não temos hoje poder penal, eles tinham, que era uma teocracia, mas nós temos sim uma articulação de governo baseado no evangelho, nos princípios de disciplina da comunidade, tá? Que é um dos temas aí que a gente vai lidar em janeiro, aí que a gente vai conversar um pouco. Deixa eu voltar aqui. Recompensa 1, caminhar com Cristo triunfante ali. 2, não vai ser riscado o livro da vida. A gente está vendo que isso vem lá do Antigo Testamento. Tem muitos outros textos, tá? Eu acho que não dá tempo de ler, para eu não precisar voltar em Sardes de novo. Mas, por exemplo, Salmo 9,5. Tu repreendes as nações, destróis os ímpios, e para todo sempre lhes apagas o nome. Então tem muitos textos do Antigo Testamento que fala justamente de registros, né, de nome. Salmo 69:28, sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam incluídos na lista dos justos. Olha só, os salmistas, né? E tem outros tipos também de tábuas e registros do Antigo Testamento. Por falta de tempo aí eu não consigo ler todos, mas eu acho que vocês já entenderam essa cultura e esse símbolo de livro, de registro por obras, de fazer parte de uma comunidade e não riscar o nome, para não ser retirado do meio dela, e não ser... Gente, era mais ou menos assim, quando Adão e Eva pecou, o que Deus fez? Baniu eles do Éden, tira fora do lugar onde a presença de Deus estava ali, tira eles do lugar do desfrute do reino que eles tinham. O israelita pecou contra Deus a um ponto de sem reconciliação, risca o nome dele, tira ele do Éden. A comunidade e o templo é uma reprodução do Éden. Deus queria habitar no Éden, Deus fez um pacto com o ser humano, Deus aparecia ali com Israel, Deus queria habitar no meio dele, Deus fez um tabernáculo para isso, Deus aparecia ali para eles, Deus deu o pacto para eles, a lei, os mandamentos, e eles descumpriram, foram exilados de novo do jeito que Adão. É uma história que anda em paralelo. Adão pecou, Eva pecou, expulsos, exilados. Israel pecou, exilados. O templo foi tirado deles, a arca foi tirada, a presença de Deus foi tirada, eles foram tirados da terra deles, foram para a Babilônia, exilados. A humanidade está exilada. Jesus vem como novo Moisés para um novo êxodo de libertação da humanidade, para estabelecer o seu reino, que é a nova Canaã. Gente, a história bíblica é belíssima, porque ela é uma maquete no Antigo Testamento das coisas que viriam completar em Jesus. E em Apocalipse a gente está vendo o desfrute disso. Lá a nova Canaã é a nova Jerusalém que desce do céu, aonde só vai estar nela os inscritos no livro, os cidadãos do reino. Olha que belíssimo. Você está entendendo como a Bíblia se fala e se conversa, né? É muito bonito isso, e a gente precisa entender a Bíblia dessa forma. Tem outros textos, Daniel 12, Salmo 56, se vocês quiserem depois eu posto lá no grupo, essa passagem aí que eu acho que dá para vocês lerem, tá bom? Posteriormente, ideias apocalípticas associaram esse registro à vida eterna. Então esse conceito de registro para a vida eterna, ele vem depois. Tá, ele vem no desenvolvimento do segundo templo, ali antes de Jesus.
os judeus que começaram a reinterpretar a lei, a Torá oral, e escrever, né, a Mishnah, que é os primeiros registros do Talmud, que é quando eles pegam as tradições orais e começam a escrever, e aí escolas rabínicas começam a surgir para interpretar o Antigo Testamento. Surgem então movimentos messiânicos, né, vários movimentos que a gente conhece lá no Novo Testamento. Por exemplo, os fariseus, saduceus, zelote. Isso no Antigo não tinha. Essas facções do judaísmo surgem no momento que, depois que a Bíblia termina, 400 anos antes de Cristo vir, ali para o ano 300, 200 antes de Cristo, que vão surgir as sinagogas, os fariseus, os saduceus, os zelotes, escolas rabínicas, e tudo isso estava ali na época de Jesus. Esse momento tem escolas escatológicas, que são escolas que queriam, os essênios, que iam para o deserto. Alguns falam que João Batista tinha uma formação essênia, porque ele vivia no deserto, do jeito que a comunidade essênia em Qumran vivia. Então você tem muitas coisas ali, o pessoal descobrindo dessa época. O que acontece? Nessa época você tem registros já de comunidades judaicas, que já entendiam um registro para uma vida eterna. E vida eterna para eles não era morar no céu que a gente acha, era ter um corpo ressurreto, do jeito que Daniel fala. É ter uma ressurreição, do jeito que Marta e Maria falaram para Jesus. Jesus falou o que para elas? Não chora, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei, Jesus, que no último dia nós vamos ser ressuscitados. O judaísmo já acreditava na ressurreição dos corpos, só que ela não acreditava que isso podia acontecer naquele momento, e que Jesus era de fato a ressurreição. Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, provando: eu sou a ressurreição. Eu iniciei a era escatológica da ressurreição e da recriação de toda a criação de Deus. Meu irmão, vocês estão entendendo? Eu estou falando coisas aqui que eu estudo de teologia bíblica. Eu estou pegando um Apocalipse e estou fazendo um panorama para vocês entenderem que isso está tudo conectado com a tradição de judaica, escatológica, paulina, de Jesus. Está tudo conectado. Se a gente lê a Bíblia assim, a gente vai entender a Bíblia, porque a gente entende que ela está num processo de Deus de revelação, e ela vai culminar em Apocalipse. E a gente precisa entender os conceitos que os primeiros cristãos entendiam, para a gente não entender coisa diferente, porque se a gente acha uma coisa, na verdade era outra. Como saber disso, pastor? Meu irmão, hoje tem muitos estudos, né, teológicos, culturais, da mentalidade, do pessoal do segundo templo, registros hoje, que eles vão entendendo como eles acreditavam, como Jesus acreditava, como os primeiros discípulos entendiam algumas coisas. Tem muita coisa, mas muita coisa, né? Eu aos pouquinhos tento ir lendo e me mantendo informado dessas coisas, para eu poder fazer uma boa teologia bíblica para vocês. Não é fácil, porque é muita coisa. Falei para Simone, né? Falei hoje, eu acho. Falei, eu precisava começar a ler tal coisa. Começava 2 assuntos, mas não falei, não, onde, né? O que eu faço? Porque eu estou lendo 2 livros ao mesmo tempo, aí tem um outro livro que eu estou rascunhando lá e dando uma olhada. Eu queria já ler 2 que são assuntos diferentes. É difícil, eu não consigo dar conta da produção literária hoje, que vai ajudando a gente a entender a complexidade cultural. E isso abre a nossa cabeça, quando a gente entende o que Paulo estava falando naquela época, o que Jesus falou aquilo, o que significava a ressurreição para os primeiros cristãos, morte, o que significava o livro da vida para eles. A gente começa a ler a Bíblia e entender do jeito que eles entendiam, e não do jeito que a gente, como século 21, quer entender as coisas. Não funciona assim, né? Então, e é um esforço para a gente ir atrás, né? E pesquisar. O que eu tenho tentado fazer para manter a nossa comunidade sadia na leitura, né? Isso chama exegese bíblica, na interpretação do texto na sua fonte original, tá bom?
nas aplicações a gente consegue aplicar, né? Os pastores vão aplicar, porque não tem problema, os princípios estão aí, eles são aplicáveis. Mas como na seu fundamento, como que o autor pensava? Como que esses primeiros leitores da Ásia estavam lendo isso? Isso é importante, a gente entender isso, né? Essa questão das vestes, da questão têxtil, contaminação, o que eles entendiam, qual era que questão de registro é esse? Então eles estão entendendo tudo isso de uma forma judaica, por causa da base que eles têm do Velho Testamento, da cultura judaica, apesar de ter muitos gentios no meio deles, mas gentios que já estavam lendo todo o Antigo Testamento, porque era escritura sagrada, né? Como a gente faz até hoje, tá bom? Então, terminando aqui, no Antigo Testamento, a remoção de um nome estava associada à punição capital, morte, você foi excluído, igual o Éden, você foi excluído da vida, do Éden, da vida de Deus, né? E implicava arriscá-lo da memória nacional, nem a sua história, nem os seus descendentes, ele era totalmente banido da comunidade. É o que Jesus está falando, eu não vou banir, tirar, arriscar vocês da minha comunidade messiânica, do meu povo, da nação, do meu reino, e ainda mais, vocês vão entrar comigo no meu triunfo, com a mesma vida, com a mesma pureza e glória que eu tenho. Essa é a promessa, belíssima, né? Para os vencedores ali, de Sardes, tá bom? No Novo Testamento, posso ler rapidinho aqui, ó. Lucas 10, vos alegrareis porque vossos nomes estão escritos no céu. Jesus fala aqui, olha como ele aplica já de forma diferente. Outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida, Filipenses. Hebreus, a igreja dos primogênitos registrados nos céus, né? E em Apocalipse também a gente vê que existe algo ligado a um tipo de destinação, a eleição, que ele fala que são arrolados desde a fundação do mundo, essas pessoas. Isso está em Apocalipse 13, 8, 17, 8, tá bom? Em outras palavras, a participação do livro depende da morte sacrificial de Cristo e da perseverança fiel da igreja em Cristo. Então, o que Cristo fez por você, e você perseverar nessa fé, mantém o seu nome arrolado, né, no livro da vida, da eternidade, amém? Então mantenha-se ali no livro, né, para que ele fale, não tirarei. E a última recompensa, eu vou reconhecer o nome de vocês, diante do meu Pai. Gente, isso tem tudo a ver com Jesus, ele já tinha falado isso, Mateus 10, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Olha que coisa, Jesus está falando de novo a eles, aplicando o que ele já tinha falado. Então vocês sejam fiéis, mantenham-se na confissão pública que eu sou o Senhor e Rei de vocês, nenhum Deus pagão e da cultura pagão, que eu confesso vocês depois diante de meu Pai. Marcos 8, quando o Filho do Homem vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim. Ah, você tem vergonha de mim? Eu vou me envergonhar de você diante de meu Pai. É sério, né? São coisas aí, né? A maioria na igreja de Sardes havia então se envergonhado de Cristo, da sua verdadeira fé, da sua verdadeira vida cristã. Não seriam confessados diante de Deus, só essa minoria aí que se manteve não contaminada. E encerramos aqui. Portanto, aqueles que permanecem fiéis a Cristo têm uma nova identidade, uma nova cidadania e um novo futuro. A tua identidade está em Cristo, a tua nação e o teu reino é o de Cristo, e o teu futuro é o que Cristo tem para você. Nós precisamos entender isso, porque entendendo isso, a gente vive nessa terra, mas com o coração na eternidade. A gente vive nessa terra,
mas com os princípios da eternidade. A gente vive aqui representando aquilo que seremos. Isso é ser cristão, é antecipar a vida que teremos na eternidade. E aí o pecado é escorregar. O pecado é quando a gente não vive a vida que teremos. E a gente não antecipa, a gente não vive com a nova natureza, a gente deixa a velha natureza tomar conta e a gente não se apropria do novo nascimento na prática. Você nasceu de novo, você é uma outra pessoa. O que Jesus está falando é: viva essa nova realidade. E o pecado é quando a gente não vive essa nova realidade e a gente volta às práticas do passado. Aí nós desonramos a nossa fé a Cristo. Só que graças a Deus temos um advogado, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar com o seu sangue. Essa é a vida cristã. Vamos ter os nossos tropeços. Confesse, arrepende-se, seja perdoado e continue a caminhada para aquilo que você será, o que nós seremos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aqui a gente termina a mensagem. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas e a nós, fonte de vida.